Olá, gente, muito boa tarde. Vou fazer aqui o meu periscope de hoje. Rafinha, a galera tava esperando aí a resposta para a história do tal do ladrão taradão. Como é que fica a história do ladrão taradão? Se abre um beijo, divas do parquinho, lindas, maravilhosas, muito boa tarde. Muito boa tarde para vocês todos. Estavam aí aguardando, ansiosas, né? A questão aí do tal do ladrão. Esse ladrão, vou te contar, o ladrão taradão. Como é que fica a história do ladrão taradão? Essa que é a situação. Cenas do próximo capítulo. Senão não tem graça, né, Bruno? Meu amigo Bruno Lopes aí de Pernambuco, um beijo. Arara, São Paulo, um beijo para vocês. Um beijo para todos vocês que estão aí me acompanhando. Adoro estar com vocês. Muito bom aqui essa nossa vibração de todos os dias, não é isso? Bem, galera, deixa eu só ajeitar aqui, porque hoje eu tô aqui num lugar diferente, para não dar problema aqui na transmissão. Queridos do coração, nós falávamos ontem da questão Salvador, essa história Salvador, é brincadeira essa história, você acompanhou aí, a galera de Salvador acompanhou ontem do que se tratava, né? Nós estamos diante de um ladrão, Vitória da Conquista. Se o ladrão era bonito, eu não sei se o ladrão era bonito, o ladrão tava com a touca ninja, tu esqueceu que o ladrão tava com a touca ninja, cara? Então chamaram o ladrão com a touca ninja, não tá lembrando dessa parada não? É, garota, a versão da tela da coisa. De vez em quando tem umas questões, assim, muito loucas, né? Tem umas questões muito loucas que valem a pena fazer. Então vamos fazer aí o lance do ladrão. Esse ladrão... Ai, mas era bom, foi ótimo. Vocês também não valem nada, hein? Vocês também são terríveis, hein, garotas? Vou te contar aí, minhas pretinhas. Não é brincadeira. É, meu bem. Então vamos lá. O desenrolado. Isso. Olhem só, queridos. A questão foi a seguinte. O ladrão entrou para roubar uma casa. Ele pulou o muro. O ladrão era o Tício? Com certeza o nome do ladrão não era o Tício, querido. Ninguém mais está querendo com esse nome de Tício, não. Aí o que aconteceu? Ele entrou na casa. E quando ele entra, depois de ter arrombado a casa, ele entra na casa. Aí o que ele queria fazer? Evidentemente, ele queria roubar as pessoas que estavam lá dentro da casa, roubar determinados objetos, mediante violência, subtrair mediante violência ou grave ameaça, os objetos que estavam dentro da casa. Ele entrou, inclusive, armado para tanto. Só que quando ele, depois de entrar na casa, quando ele abre a porta, ele se depara com a seguinte cena. Dois casais, olha só que negócio doido, gente. 2 casais fazendo sexo, né? E aquele sexo selvagem lá na sala. Aí o que o ladrão, quando o ladrão vê aquela galera, o que o ladrão pensa? Ih, eu vou roubar mais nada não. Aí não, aí o ladrão fica olhando. Nisso que o ladrão fica olhando, a galera fala, vem. Aí ele vai. Aí o ladrão transa com todo mundo, com os 4. Ou seja, uma orgia sexual. Tá certo? Aí a história é a seguinte, olha gente, isso é fato concreto. Isso é fato ocorrido numa cidade no Paraná. Isso foi objeto, foram as alunas minhas, umas alunas da turma de Delta, da polícia aqui do Rio de Janeiro, minhas alunas queridas, que me passaram isso no grupo de Deltas. Aí eu falei assim, não, gente, essa eu tenho que levar pro Periscope. Meus alunos do Periscope, meus seguidores não podem ficar sem essa de jeito nenhum, que a gente tem que fazer essa. E eu sei que todo mundo curtiu, todo mundo fica aqui, Claudinha, responde logo a parada do ladrão. Recebi e-mail, recebi WhatsApp, recebi mensagem, tá todo mundo querendo saber a história do ladrão taradão. Muito bem, então, recapitulando. Ele entra... Quando ele pula o muro para entrar, ele chega a arrombar alguma coisa lá para entrar, salvo o melhor juízo, mas vamos lá. Ele entra, depois que ele viola o domicílio, depois ele viola o domicílio, quando ele abre a porta do lugar lá onde ele pretendia abordar as vítimas, estão lá as vítimas, na verdade eram 4 pessoas, certo? E lá, todo mundo transando, e eles olham pro ladrão, o ladrão com aquela touquinha ninja, sabe o que eles pensaram? Que era um amigo... com fetiche sexual, vestido de ladrão. Que então eles falam pro cara, vem. O cara não fala nada. O cara vai, não cheguei bandido não sabia que era bandido. Só que quando o cara entra, o cara não chega nem a apontar arma pra ninguém, nada disso não. Porque quando ele chega, ele vem, os caras chamam, pensando que era um fetiche sexual de um amigo que estaria fantasiado de ladrão. E aí, o negócio, aí você já sabe o resto da história. Não vou ficar aqui entrando em detalhes. Muito bem, gente. Cada hora fica pior. É verdade. Então, como é que nós capitularíamos o comportamento do ladrão? Amores do meu coração.
Na verdade, com relação ao crime patrimonial, houve uma desistência voluntária do ladrão. O ladrão pensou assim, há coisas melhores a serem feitas neste ambiente. E desistiu voluntariamente de prosseguir na execução. Ok? Ele desistiu de prosseguir na execução. Se ele desiste de prosseguir na execução do roubo, o roubo que era o seu plano inicial, eu aplico aqui o artigo 15 do Código Penal. E ele somente responde pelos atos já praticados na execução do crime que ele inicialmente desejava praticar. Então, eu aqui estou diante de uma violação de domicílio inequívoca. Por força do que diz o artigo 15, ele responde pelos atos já praticados na execução do crime que ele inicialmente desejava praticar e depois desistiu. Então, uma violação de domicílio nos termos do artigo 150 do Código Penal. Agora, peraí. Como fica a questão da transa atípico? Disseram alguns aí que isso seria o crime do artigo 215 do Código Penal. Mas não é não, bonitinhos. Olha o 215 do Código Penal. Tô aqui com ele, hein? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por acaso, ele disse alguma coisa para as vítimas? Por acaso, ele se utilizou de algum meio fraudulento para que as vítimas permitissem que ele com elas tivesse a relação sexual? Pois não, meu bem. Com relação aqui ao lance do sexo, a conduta é atípica. O sexo foi consentido e não houve nenhuma conduta por ele praticada para levar a erro as vítimas. Ele foi convidado pelas vítimas e não interessa. Se as vítimas acharam por elas que ele seria alguém, aliás, ele não tinha nem como saber que as vítimas tinham chamado um tal amigo para transar com elas. Então, amores, posso falar na verdade? Fica tudo bem nessa questão. O ladrão que toca, qual o problema? O fato dele estar de touca, ele não usou isso para intimidá-las, nem para enganá-las. Ele usou, elas achavam que ele era um amigo, ele nunca disse que ele era um amigo coisa nenhuma, ele nem sabia que existia esse tal amigo convidado. Pegou todo mundo, os 4, certo? Tudo fetiche sexual. Os caras acharam assim, pô, a gente achou que era um amigo nosso, que tava de touca ninja, porque era fetiche. Acabou. Posso dizer, mas tô falando sério. Queridos, para ver o 215, é preciso que ele se utilize de um meio, ele faça alguma coisa para induzir as vítimas a erro, para que com ele mantenham ato sexual. Não foi isso. Só tem violação de domicílio nesse caso. Nesse caso concreto, meus pretinhos do coração, o crime é nada, ele não fez nada. As vítimas que chamaram, ele não influenciou em absolutamente nada, ele não chegou nem a apontar arma, nada disso para as vítimas. O que eu tenho é, repito, desistência voluntária com relação ao crime de roubo. Ele responde pelos atos já praticados, ele responde apenas pela violação de domicílio. Tá certo, agora tu vê, violou o domicílio dos 4, até que safadeza, tô falando coisa séria. Vamos lá, ele violou o domicílio e é só por violação de domicílio que ele responde. Como eu disse que a galera depois lá morreu de rir, sabe o que acontece que eu falei pra eles lá que a galera morreu de rir? Foi o seguinte, olha lá o outro, aqui o outro. Que o outro morreu de rir foi o seguinte, ó, deixa eu falar aqui. Valeu, João, dá um beijo pra eles aqui, João. Tive que vir buscar o João pra gente ir pro médico. Aí tinha que fazer aqui o periscópio. Vamos embora, se arruma logo que você vai no médico comigo. Vamos lá. Aí olha o que aconteceu. João Lindão, o João tá querendo a camisa dele de Santa Cruz. Teve um aí que prometeu uma camisa. A camisa do João de Santa Cruz. Vai lá, João, se arrumar, João. Pelo amor de Deus. Aí a história é a seguinte. A história agora é a seguinte. Tá? Com relação ao... Nós tivemos lá o quê? O 150... Do Código Penal, fica todo mundo bem, o ladrão fica num crime de menor potencial ofensivo, hein?
Oba, Anderson! Lindão, querido! Vamos lá. Então, é aqui, ó. Meu amigo de infância, Anderson, queridão. Olhem só. Então, a história é a seguinte. Padrão total. Ficou lá o ladrão no 150, um delito de menor potencial ofensivo. Saiu feliz. Não saiu com 157 para responder. Certo? Tranquilo, manda pro G-Crim. Tá lindo o ladrão na história. Tá certo? O casal, os casais ficaram felizes, também não foram roubados, né? Rolou lá a fantasia sexual deles. E tá tudo certo. Vai todo mundo embora para casa, porque o crime ali era só uma violação de domicílio. E com relação ao outro caso, Jesus. Ah, não, eu não falei que ele, na questão lá, eu não falei que ele estava armado não, hein? Eu falei que a questão diz assim, ele entrou para realizar um roubo. Óbvio que se ele tivesse armado, ele ainda poderia responder, ele ainda podia responder pela questão do porte de arma, tá certo, queridos? Mas vamos lá. Começou. Se ele tivesse com arma, é evidente que tinha um porte de arma também, independente daquilo. Certinho, queridos? Mas vamos lá. Agora, deixe-me falar uma coisa para vocês. Com relação a sambista. Olha só, gente. Com relação a... Não fala o que não está na questão, entendeu? Não inventa algo que não esteja na questão. Porque senão vocês sempre vão errar. Joinha? É claro que esse treco aí é muito doido, né, gente? Mas que pode acontecer, enfim, pode. Dizem que aconteceu de verdade lá no Paraná, numa questão lá do Paraná. Corta pra mim. Agora, olha aqui, a questão da sambista. Que o marido colocou a arma e depois revoltado com ela, que ela nunca queria ir pro pagode com ele, ela não queria ir pro samba com ele, ela nunca queria fazer nada com ele, ela não gostava de samba, ela não gostava de pagode, ela não gostava de churrasco, ela não gostava de futebol, ela não gostava de nada. Lembra dessa história? Aí ele botou a arma do lado dela, a arma era lícita. Lembra que eu falei pra vocês? A posse da arma era lícita. E aí ele diz assim pra ela: samba. Bota a arma sobre o criado mudo e diz samba. E aí ela samba. O que acontece? Como é que acontece isso? O que a gente pode falar dessa história? Eu aqui tenho um constrangimento ilegal. E quero lembrar que nessa hipótese eu tenho um constrangimento ilegal. Cara, sem querer, eu bloqueei aí o Gabriel. Gabriel, depois eu vou te liberar de novo. Foi sem querer, viu, Gabriel? Que eu vi aqui, Gabriel Delta, que falou que a mulher era chata. Ela era chata mesmo, Gabriel. Ó, 146, tá certo? E no parágrafo 1º, porque houve emprego de arma. Certo, meu amor? Então, 146 pro cara da sambista e pro outro ladrão lá que desistiu de tudo pra transar. O que houve foi só uma violação de domicílio. Valeu? Um beijo pra vocês. Até a próxima aqui no Scope. Hoje tem Scope à noite sobre tipo e tipicidade pelo Periscope do PB, hein? Não esqueçam, tá? Periscope do PB, hoje à noite, tipo e tipicidade. Vamos falar do que é tipo penal, classificação dos tipos penais, o tipo objetivo, o tipo subjetivo. Vamos ver se os crimes culposos têm tipo subjetivo. Vamos estudar os tipos congruentes, incongruentes, normais, anormais, certo? Vamos estudar tipicidade, esse conceito de tipicidade, se a tipicidade, como é que é o lance da tipicidade conglobante. É isso que nós vamos estudar lá. Tá bom, queridos? Muito obrigada, galera de Santa Catarina. Um beijo pra vocês. Eu amo vocês todos. Vocês me fazem muito, uma pessoa muito feliz. Eu amo fazer meus scopes. Eu me divirto pra caramba. Hoje, às 22 horas, aqui não, no meu scope não, no scope do PB, do Pedro Barreto. Estou esperando vocês, hein? E sabem aí, hein? Delta 2016, onde é? Delta 2016 é no Portal F3. A nova sensação do Brasil. Um beijo pra vocês, que Deus sempre fique com vocês, que sempre esteja com vocês. E não esqueça aí o que prometeu, a camisa do Santa Cruz do meu filho, pelo amor de Deus. Manda a camisa de Santa Cruz desse moleque, esse moleque tá me perturbando muito. E tem que ter lá, ele falou que tem que ser autografado pelos jogadores. Ainda quer mais, esse garoto é muito perturbado. Um beijo, amores. Que Nosso Senhor Jesus Cristo guarde, proteja e ilumine vocês, tá bom? Não tem posse sexual mediante fraude, não tem violação sexual mediante fraude. Expliquei aqui. Assiste aí a retransmissão. Assiste aí.